Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Diários de um Vampiro, Vampiro Híbrido Original, Parte 10, Capítulo 53. O Natal chegou eventualmente, então eu fui comprar presentes para todo mundo. O presente de Buffy foi provavelmente o mais atencioso, se considerarmos o tempo investido nele. Eu sempre guardarei com carinho a expressão em seu rosto quando eu lhe entreguei o livro de 200 páginas que eu tinha impresso intitulado "Então sua fenda mágica roubou a alma do seu namorado. O que vem depois?" Eu tinha garantido que ele seria lido um dia, se não por Buffy. O livro era encantado para ser resistente à maioria dos meios normais de destruição. O presente de Faith foi o mais caro, já que seus gostos eram mais voltados para quadrinhos e videogames. Então ela ganhou novos quadrinhos, o mais novo sistema de videogame e um belo conjunto de couro preto, jaqueta e calças. Ela também foi uma das poucas que realmente apreciou o esforço que eu coloquei em meus presentes, chegando até a modelar seus presentes para mim. Eu sempre tive uma queda por couro em minhas mulheres. Xander ganhou uma máscara de hiena, e não foi divertido vê-lo guerrear internamente por estar horrorizado com o presente e bravo comigo, enquanto ainda pisava na linha tênue de não me irritar. O pequeno mortal bobo ainda não tinha aprendido que eu adoraria vê-lo furioso e mostrar que tinha coragem. Vilo pegou o Necronomicon, mas infelizmente pensou que tinha que ser o tipo turista falso. Eu tinha rastreado a versão real, mas lendo, decidi no último minuto que não precisava que Vilo aprendesse a invocar criaturas do além. Nem precisava que ela aprendesse a me banir para o mesmo além. Parecia um grande e velho fim de jogo, se é que eu já tinha ouvido falar de um. E claro, por último e certamente menos importante, Giles ganhou carvão. Não só um pouco de carvão. Enchi todo o seu escritório com carvão enquanto a escola estava fechada para férias. Eu ainda poderia estar um pouco irritado com o idiota que ele inadvertidamente jogou na minha direção. Não valia a pena matá-lo, considerando que ele não fez isso de propósito, mas eu levaria minha vingança mesquinha onde pudesse. Ah, e também havia algo acontecendo com Angel, mas parecia incrivelmente melodramático, então fiquei longe, certo de que tudo daria certo sem a minha ajuda. Quebra de cena. Tudo bem, isso é ridículo. Estou ao momento de estripar todos vocês. A cena em que me vi proferindo essas palavras foi irritante, com certeza. Eu estava ignorando o que estava acontecendo nos últimos dias. Contente em saber que Buffy poderia lidar com a maioria das coisas e continuando meus planos para o que aconteceria depois que eu partisse. Em algum lugar ao longo do caminho, porém, algo claramente aconteceu. A sala principal da prefeitura estava diante de mim, onde os pais de Sunnydale pareciam estar tendo sua própria queima de bruxas improvisada. Centenas de livros que eu tinha terminado de ler semanas atrás estavam aos pés de 3 grandes baús de madeira que tinham Buffy, Vilo e uma garota bonitinha aleatória que eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer amarradas a eles. Estava claro que os pais estavam se preparando para incendiar os livros quando entrei, se as tochas já acesas fossem alguma indicação. Minha entrada havia interrompido isso, pois todos voltaram sua atenção para mim. Olhei para seus rostos e encontrei ódio e raiva. A única que parecia remotamente com medo era Joyce, que parecia estar liderando essa reunião, pelo que parecia. Dando um passo à frente, ela tentou me apaziguar, sabendo claramente o que eu poderia fazer enquanto sorria. Você não precisa se preocupar com essas questões, Sr. Masters. Estamos apenas limpando nossa cidade do mal. Eu a encaro com incredulidade por um longo momento, mal? Mas eu sou a coisa mais malvada desta cidade. Como isso não me diz respeito? Ela sorriu um pouco condescendentemente com isso, e apenas sua relação com Buffy a mantém viva. Claro que você é o Sr. Masters. Só que você não está usando bruxaria para assassinar nossas crianças. Isso torna os pecados daqueles que você vê diante de você muito maiores do que os seus. Você é realmente mais neutro do que o mal. Eu franzo os lábios e me preparo para retrucar quando um garoto e uma garota de mãos dadas se aproximam de Joyce. Olham para mim com os olhos mais assustadores que eu já vi e dizem, ele deve morrer também. Ele vai tentar impedir você. Joyce olha para eles para responder, mas eu nunca tenho a chance de ouvir o que ela tem a dizer. Eu avanço rapidamente e arranco suas cabeças de seus corpos, jogando-as contra a parede mais distante lá. Agora estou usando minhas próprias mãos para matar crianças. Muito mais maligno do que usar bruxaria. A sala inteira está me encarando em silêncio, os olhos de todos muito arregalados enquanto eles ficam congelados em choque. E então os cadáveres das crianças diante de mim se transformam no corpo sem cabeça de um demônio gigante, que por sua vez atrai a atenção de todos para ele. É quando os gritos começam. A maioria dos pais imediatamente começa a correr da sala. Suponho que o feitiço foi quebrado ou algo assim, porque Joyce de repente parece horrorizada com suas ações. Um momento depois, ela está escalando pilhas de livros para desamarrar Buffy, Vilo e a garota misteriosa. Eu apenas fico para trás parecendo confuso. Acho que o dia foi salvo, sem dizer mais nada a ninguém, saio da sala, um pouco irritado com minha tentativa frustrada de matar crianças. Acho que a maneira como eles olharam para mim e controlaram a mente de todos deveria ter me dado uma pista. Quebra de cena. O que você está fazendo, Rupert? Giles se assusta muito com o som da minha voz, mas então eu tinha acabado de vê-lo colocar Buffy sob hipnose antes de injetá-la com algum tipo de mistura. Eu esperei até que ele terminasse e guardasse a agulha antes de falar, e enquanto ele girava com Buffy ainda sentada ali, atordoada e encarando o cristal diante dela,
Eu podia ver em seus olhos que ele estava esperando que eu tivesse acabado de entrar. Ele engoliu em seco: treinamento. Isto é, estou trabalhando para ajudar Buffy a fortalecer sua mente contra os muitos demônios que podem tentar invadi-la. Sorriu com sua desculpa enquanto me aproximo cada vez mais, meus olhos no assassino apático e indefeso diante de mim. É mesmo? Demônios como eu, presumo. Giles tosse desconfortavelmente, antes de voltar ao seu hábito de tirar os óculos para limpá-los. Sim, bem, embora você não tenha feito uso de seus consideráveis talentos nessa área recentemente, nunca se pode estar muito preparado, não é mesmo? Eu rio disso, divertido que ele me venderia essa mentira. Uma mentira que poderia até me deixar bravo, só para encobrir o que ele estava fazendo com Buffy e Rupert. Como sempre você conta uma história alta como o melhor deles. Eu não teria razão para não acreditar em você se eu já não soubesse. Buffy se aproxima de seu aniversário de 18 anos. Hora do cruciamentum dela, não é? Isso faz com que Giles fique tenso, antes de suspirar e desanimar visivelmente. Como você pode saber disso? Li em um livro em algum lugar, comento casualmente enquanto me inclino para olhar para Buffy, ainda em coma. Não se preocupe, Rupert. Não vou contar seu segredo agora. Francamente, eu esperaria que Buffy descobrisse tudo isso quando acontecesse. Parece o tipo de revelação que se pode esperar. No entanto, ela verá você quando tudo acabar. Se ela sobreviver, é claro. Viro-me para Giles e sorriu maliciosamente. Como você vai se ver, eu me pergunto. Com essas palavras de despedida, deixo sozinho com sua carga. Acredito que está quase na hora de completar uma das minhas metas de curto prazo. Quebra de cena. Fico de olho em Buffy nos dias que antecedem seu aniversário, enquanto ela sofre a perda de seus poderes e fica fraca, certificando-me de que essa fraqueza não seja fatal para ela. Eventualmente, chega a noite em que ela é atacada pelo que parece ser um vampiro bastante insano. O medo em seus olhos é quase delicioso demais, mas com um borrão, eu entro, aparecendo atrás do vampiro. Os olhos de Buffy piscam por cima do ombro dele para mim e eles se arregalam, o que faz seu agressor girar. Mesmo enquanto ele faz isso, eu ataco e minha mão se enrola em volta de sua garganta. Meu apertando instantaneamente enquanto eu coloco o vampiro de joelhos e sorrio para a caçadora indefesa diante de mim. Olá, minha querida. Você não parece muito você mesma esta noite. Ela engole em seco e dá um passo involuntário para trás. A perda de seu poder a afetou, isso é certo. Toda a sua confiança está drenada no momento, embora eu tenha certeza de que, com tempo suficiente, ela se levantaria para a ocasião. Eu não planejei dar a ela esse tempo. Eu balanço um dedo enquanto ela parece prestes a correr e sorriu. Buffy, não vá embora agora. Se você fugir, terei que soltar essa fera para persegui-la, e nós dois sabemos que no seu estado atual você não vai escapar dele. Ela cerrou os dentes em sinal de desafio, mas o medo ainda estava presente em seus olhos. O que você quer, Vali? Sorriu ao ouvir isso. Que tal um acordo? Eu mato esse vampiro para você e, em troca, você vem comigo para uma pequena conversa. Os olhos dela oscilam entre o vampiro sufocado e eu, e fica bem claro que ela não quer ir a lugar nenhum com nenhum de nós. Mas eventualmente ela concorda fracionadamente. Não tenho escolha, tenho? Mate-o. Eu sorrio e, em um movimento suave, arranco a cabeça do vampiro, deixando seu corpo cair no chão enquanto sua cabeça rola, ambos virando pó. Um momento depois, eu me aproximo de Buffy e estendo minha mão coberta de sangue. Ela estremece, mas a pega sabendo que não tem escolha. Em um borrão eu tirei sua jaqueta dela e a deixei cair no chão ao lado do corpo do vampiro, antes de agarrá-la em meus braços no estilo noiva e sair da rua em um piscar de olhos. Quebra de cena. Acabei ficando no meu próprio quarto no hotel em que GWYN ficou, depois do nosso tempo juntos. Isso tornava mais fácil entreter as mulheres se eu não tivesse que ficar sempre me aproveitando de qualquer lugar em que elas morassem, e também me dava um lugar para descansar quando eu tinha vontade. Embora dormir fosse algo que eu não precisava há muito tempo, isso tornava ainda mais precioso nas poucas vezes por mês que eu escolhia participar dele. Buffy se viu sentada na minha cama enquanto eu trancava a porta do quarto do hotel e me virei para ela com um sorriso. Bem, agora você certamente está em apuros, não é? Buffy desvia o olhar e cruza os braços sobre o peito, encolhendo-se antes de repetir suas palavras anteriores com um pouco menos de confiança. Ó, o que você quer, Vali? Eu suspiro, eu quero conversar, querida. Acho que você tem alguns problemas não resolvidos que precisa resolver. Sem mencionar que tenho certeza de que você quer saber exatamente por que está praticamente impotente agora. Os olhos dela se arregalam com a última parte. Você fez isso? Por quê? Devolva minha força. Revira os olhos. Eu não fiz isso, Buffy. O Conselho dos Observadores fez. Eles chamam isso de cruciamentum. Um rito de passagem no seu aniversário de 18 anos, no qual eles enfraquecem você e então te trancam em uma casa com um vampiro. Espera-se que você mate o vampiro por meio de astúcia, ou morra. Ela franze a testa e diz, isso é, você está mentindo, isso é loucura. Rindo, balanço a cabeça, querida, não me importa se você acredita em mim ou não. Dito isso, se você quer saber a verdade, mencione isso ao Rupert quando o vir novamente. Pergunte a ele se ele tem injetado em você uma mistura que tem tirado seus poderes. A reação dele lhe dará toda a confirmação de que você precisa. Eu paro por um momento antes de continuar, mas não é por isso que estamos aqui agora. O cruciamento está pronto. O vampiro com quem você deveria estar trancado era o mesmo que te abordou na rua. Aquele que eu decapitei. Ela pisca, como ele saiu então?
Eu rio de novo, incompetência do observador, eu presumo. Mas ainda estamos fora do assunto. Eu quero falar sobre mais assuntos pessoais. Veja, eu acredito que o que aconteceu entre você e Angel ainda não foi resolvido, como uma ferida purulenta em sua alma. Ela parece confusa. O que isso significa? Sorrindo, eu me aproximo dela, mãos entrelaçadas atrás das costas. Bem, Buffy, você fez sexo uma grande soma de uma vez. E por causa daquela vez, você transformou seu namorado em um psicopata maligno que tentou destruir o mundo. Estou preocupada que você veja o sexo como algo ruim depois de uma experiência tão terrível. Seus olhos se arregalam um pouco antes que ela diga com raiva, isso não é da sua conta. Eu zombo disso, eu acho que sim. Uma jovem linda como você precisa ser capaz de encontrar clímax regularmente. Senão toda essa energia fica engarrafada até você explodir. Ela apenas me encara com incredulidade antes de gemer e colocar a cabeça entre as mãos. Oh Deus, eles estão certos, não estão? Você é algum tipo de super incubus. Sorriu levemente pelo fato de que isso ainda está circulando. Aparentemente até Buffy está se convencendo disso, não é importante. O que é importante é seu estado mental. Deixei escapar um longo suspiro de sofrimento. Só há uma escolha aqui, eu acredito. Terei que arrebatá-la até que você veja do meu jeito. Isso chama a atenção dela, pois ela de repente sai da cama e se afasta de mim. Mesmo enquanto eu me aproximo cada vez mais, a porta atrás de mim. Espera o quê? Espera um segundo. Você vai me abusar? O que aconteceu com fazer acordos e essas coisas? Eu pisco e paro por um momento antes de sorrir. Você está certo. Muito bem. Um acordo vocês farão. Nós dois estamos um pouco sujos no momento, e o chuveiro neste lugar é bem grande. Então, eu proponho que nos limpemos enquanto fazemos isso. Se eu puder fazer você implorar por mais, implore por mim. Você passará a noite de bom grado na minha cama. Ela franze a testa com raiva. Isso não é nem perto de ser um bom negócio. Sem mencionar que você pode simplesmente controlar minha mente para implorar ou algo assim. Juro que não amarei. Obviamente não há como provar que não amarei. Mas minhas compulsões passam, como você bem sabe. Em uma semana você se recuperaria e perceberia o que eu fiz, o que arruinaria todo o sentido desse acordo. Você deve implorar por sua própria vontade, ou eu não terei realmente vencido. Isso não faz sentido? Ela acena lentamente, vendo a lógica distorcida nisso depois de alguns momentos de reflexão. Está claro que ela ainda não tem vontade de entrar no chuveiro comigo de qualquer maneira, mas ela também não tem escolha. Eu posso ver o momento em que ela decide que ganhar nossa pequena aposta no chuveiro é melhor do que eu prendê-la na cama e devastá-la completamente, enquanto ela acena novamente. Tudo bem. Se você acha que pode, me faça implorar. Eu rio de sua provocação, de sua força de vontade mesmo nesse estado enfraquecido. Quando começo a me despir e eu levanto uma sobrancelha para ela, você vai ter que se despir para o banho, querida. Não consigo me limpar direito se não fizer isso, afinal. Ela faz uma careta, mas começa a fazer isso, lentamente tomando seu tempo enquanto tira peça após peça de roupa e as deixa aos seus pés. Ela está correndo e sua mão ainda está coberta de sangue seco de vampiro. Ela está coberta de sujeira e fuligem e arranhões e hematomas enquanto está diante de mim, mas ela ainda é uma criatura muito bonita aos meus olhos. Fazendo o melhor que pode para se cobrir, ela mantém os olhos longe de mim. Rindo, eu caminho para frente e gentilmente acaricio seu rosto, virando sua cabeça para mim lentamente, para que eu possa me inclinar e beijá-la. Ela não resiste, mas depois de um momento eu posso senti-la respondendo ao meu beijo. Eu tive milhares de anos para aperfeiçoar minha técnica, afinal. Eu me afasto depois de apenas um momento, minha mão descendo para pegar a dela enquanto eu a levava para o banheiro e ligava o chuveiro. Logo estava mais do que quente o suficiente e entramos juntos. Buffy tinha recuperado um pouco do equilíbrio a essa altura, e imediatamente foi para o sabonete. Suas intenções de terminar o banho o mais rápido possível eram flagrantemente óbvias. Eu agarrei antes que ela pudesse, e ela me olhou com raiva, mesmo quando eu a puxei para mais perto de mim. Ela enrijeceu em meu aperto no começo, mas eu estava vivo há vários milênios. Uma jovem garota que estava chegando ao seu 18º aniversário não tinha chance. Havia aqueles no meu universo original, como meu irmão Elijah, que viam meu uso de compulsão em minhas parceiras como um sinal da minha própria insegurança. Uma falta de habilidade para dar prazer a uma mulher sem primeiro controlar sua mente. Uma noção ridícula, com certeza, uma que qualquer uma das mulheres com quem eu tinha estado poderia ter desmascarado facilmente. A verdade era mais simples, eu usei a compulsão para melhorar a experiência da fêmea além do que era normalmente possível. Mas mesmo sem ela, eu conseguia tocar um corpo como violino. Um fato que Buffy estava aprendendo bem rápido enquanto minhas mãos a trabalhavam habilmente. Sua respiração engatando enquanto eu colocava meus lábios com grande efeito na parte de trás do seu pescoço e nas pontas das suas orelhas também. Logo eu pude perceber que ela estava chegando perto do clímax, e quando ela chegou naquele ponto crítico, eu parei abruptamente, me afastando dela e trazendo a barra de sabão para o meu próprio corpo. Ela girou com os olhos arregalados e bravos por um momento, antes de olhar meu rosto sorridente e então perceber o que a deixou brava. Estendendo a mão, segurei seu queixo. Você e eu sabemos o que você quer, querida. Tudo o que você precisa fazer é admitir a derrota. Isso só faz com que sua determinação endureça enquanto ela torce o nariz para mim e se vira para começar a lavar o cabelo. Eu rio e me movo para trás dela, minhas mãos mais uma vez passando por seu corpo. Ela enrijece, mas não resiste, tentando ao máximo se concentrar em seu cabelo.
mesmo enquanto eu a levo mais uma vez para a borda, antes de me afastar abruptamente no último momento. Isso continua por um tempo, pois não deixo o banho terminar rápido como ela quer. Quando deixo ela desligar a água e sair, ela é uma bola se contorcendo de tesão e desejo. E ainda assim ela ainda tem seu controle e dignidade enquanto se enxuga mecanicamente e então vai em direção ao quarto para colocar suas roupas de volta. Eu segui, pronto para ceder graciosamente e elogiar seu autocontrole. Minha boca aberta e as palavras na ponta da minha língua, ela se vira e me interrompe bem antes que eu possa dizer, apontando um dedo na minha direção. Tudo bem. Uma noite. Vou permitir que você me mostre o que pode fazer com essa coisa. Eu pisco e um largo sorriso se espalha pelo meu rosto. Uma pequena irascível essa, embora sua declaração impetuosa tenha sido um pouco enfraquecida pela maneira como ela corou e sumiu no final. Ainda assim, eu podia ver que isso seria o melhor que eu conseguiria dela. Quando me aproximei dela e invadi seu espaço pessoal, ela olhou para mim em desafio, e eu sabia que se eu exigisse que ela implorasse como eu tinha feito originalmente, ela estaria vestida e sairia pela porta em alguns minutos. Então, em vez disso, eu apenas aceno e estendo a mão para roçar meus nós dos dedos contra sua bochecha e tirar o cabelo de seu rosto. Inclinando-me, eu a beijo mais rudemente. Famintamente e ela responde com igual fervor enquanto ela finalmente deixa de lado suas inibições e se permite sentir tudo que ela manteve engarrafado. Minhas mãos deslizaram por seu corpo enquanto eu a puxava para mais perto e ela derreteu contra mim. Eu a possui com clímax após clímax. Infelizmente ela estava mais fraca que Faith agora, nada mais que uma garota humana com constituição de garota humana. Quando finalmente terminei, ela estava meio em coma, ela murmurou bobagens baixinho e seus olhos piscaram perto. Sorri e a puxei para cima para que eu pudesse nos colocar debaixo das cobertas, antes de deixá-la se enrolar contra meu peito enquanto eu as puxava sobre nós. Acariciando seus cabelos loiros, eu a observei enquanto ela dormia, corrompendo a primeira caçadora, ensinando a ela as alegrias do sexo. Foi tão divertido quanto eu esperava. Quebra de cena. Na manhã seguinte, tomamos banho separadamente, e eu sorri enquanto ela se vestia e se preparava para sair. A propósito, querida, você vai querer contar ao Rupert que matou o vampiro ontem à noite quando ele perguntar. E ele vai perguntar, eu te asseguro disso. Ela pisca e franze a testa. Por quê? Sendo tão fraca, como vou fazer com que ele acredite em mim? Eu rio bem, o porquê é simples, se o conselho dos observadores descobrir que eu o matei para você, eles vão considerar o teste nulo e vão fazer outro. Eu presumo que você não quer que eles o hipnotizem e suprimam suas habilidades de caçador novamente. Então é melhor você inventar algum tipo de história sobre como você conseguiu enganar o vampiro para que ele caísse em sua estaca ou algo assim. Eu sorrio, se eu entro na sua história depois e te sequestro, é com você. Use-me como quiser em suas explicações, mas você não quer que eles saibam a verdade. Ela hesita, mas depois de um momento acena com a cabeça trêmula, e continua seu caminho para fora da porta. Eu sorrio e a observo ir, olhos calculistas. Capítulo 54. Cordélia estava chateada e brava. Ela não gostava de ficar chateada e brava, nem gostava do fato de que foi Xander, de todas as pessoas, que a deixou chateada e brava. Honestamente, ela cresceu sabendo que ele era um perdedor, e então, como uma idiota, ela se deixou levar por seu ato estúpido. Ela nunca teria imaginado que ela seria a única machucada por ele que ele atrairia. Talvez ela devesse ter pensado, do jeito que vi-lo e eles sempre foram. Deveria ter sido óbvio. Não fez doer menos. Enquanto ela andava pelo corredor chafurdando um pouco em sua própria miséria, seus olhos avistaram Valley Masters conversando com o diretor Snyder e ela congelou, ficando tensa imediatamente. Toda vez que o via, ela revivia o encontro deles em sua cabeça. Tudo o que ele tinha feito com ela, tudo o que ele a tinha forçado a fazer. Estremecendo violentamente, ela pensou nos dias depois que ele se alimentou dela, como ela teve que resistir a voltar para ele por mais. O quanto ela queria prová-lo novamente. Ela odiava admitir, mas Xander involuntariamente a ajudou a manter sua sanidade ali. O relacionamento deles e os sentimentos que ela tinha por ele a ajudaram a resistir àquela parte dela que queria voltar para mais. E agora isso se foi e ela foi deixada sozinha. Cordélia se viu olhando o homem desumano de longe enquanto pensava sobre isso e sobre o gosto dele em sua boca. Observando enquanto ele se afastava de Snyder e começava a se mover em sua direção, Cordélia se decidiu. Cortando, ela parou na frente dele, forçando-o a fazer o mesmo. Ele levantou uma sobrancelha e sorriu para ela e ela teve que se impedir de corar completamente e se enrolar em si mesma. Em vez disso, ela olha para ele com o queixo erguido, os olhos não exatamente encarando os dele para evitar mais uma vez ser controlada mentalmente. Ao contrário do que muitos podem pensar, ela não estava alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Com isso em mente, ela agarrou a mão de Valley e o puxou para uma sala de aula abandonada próxima. Felizmente, como se ela esperasse que ele não existisse, permitindo que ela o guiasse. Fechando a porta da sala de aula e trancando-a atrás dela, ela se virou para um Valley curioso e deixou escapar o que estava em sua mente. Eu quero mais. Quebra de cena. Fiquei um pouco curioso com o desejo repentino de Cordélia de ficar sozinha comigo, depois que ela evitou fazer isso por meses até agora. Então, é claro que eu a deixei me arrastar para fora, contente em saber que eu deveria ser capaz de escapar de qualquer armadilha que ela pudesse estar tentando me levar. Em vez disso, ela me deixou ir para uma sala de aula vazia, trancou a porta e começou a me implorar. Não consegui evitar o sorriso que se espalhou pelo meu rosto enquanto eu observava sua expressão suplicante.
Chegando mais perto dela, eu levanto uma sobrancelha. Você quer mais? Mais do que? Ela engoliu em seco, recuando um passo antes de encontrar sua determinação. Mais do que você me deu antes. Eu rio enquanto ela é incapaz de sequer expressar o que quer diretamente. Parece que até a abelha rainha desta escola é uma virgem corada, apesar de sua beleza e maturidade física. Acenando para ela para mostrar que ouvi suas palavras, eu sorrio maliciosamente enquanto a círculo e a forço a se mover mais para dentro da sala de aula, se afastando de mim até que ela caia na mesa do professor que está limpa e abandonada. Você sabe, tem certeza, Cordélia? Não vou deixar você desistir disso quando começarmos. Ela engole em seco, mas concorda mesmo assim, apenas um pouco hesitante. Eu tenho certeza. Concordando, coloco as mãos atrás das costas e falo sério. Bem então, senhorita Chase. Preciso que você se refira a mim como Sr. Masters e faça exatamente o que eu disser daqui em diante, entendeu? Ela parece completamente incrédula por um momento, ao perceber que algum tipo de criatura imortal, invencível e desumana está na verdade exigindo que ela interprete uma aluna travessa para ele, mas o olhar em meus olhos rapidamente a convence de que não estou brincando. Ela acena em resposta, e uma sobrancelha levantada dela gera uma rápida reação verbal. Sim, Sr. Masters. Sorriu, satisfeita por ela ter entendido tão rápido e gesticulo para a mesa atrás dela. Maravilhosa senhorita Chase, agora, se puder ser gentil, vire-se. Coloque as mãos na mesa para mim. Ela faz isso imediatamente e eu me aproximo dela por trás enquanto a observo. Seu cabelo está preso em um coque e ela está usando um par de jeans que mostra seu belo traseiro, e uma blusa que tenho certeza que mostraria seu decote também, se eu estivesse olhando. Em vez disso, eu paro atrás dela em minhas mãos, agarrando e apertando de uma forma que a faz ofegar com o contato repentino. Moldo meu corpo ao dela enquanto me inclino para lamber sua orelha e murmuro. Senhorita Chase, quero ouvir você implorar agora. Por favor, Sr. Masters, eu quero. Eu preciso disso. Preciso de detalhes, querida. O que você quer de mim? Estremecendo com o prazer que eu estava forçando nela, ela ofega enquanto responde. Eu quero ver sua essência. Eu quero, Sr. Masters, por favor. Mais tarde, se você for boazinha, querida. Mas primeiro eu quero outra coisa. Eu quero te possuir. Implore para eu te possuir, senhorita Chase. Ela se vira levemente para me olhar com os olhos arregalados, mas o que quer que ela veja no meu próprio olhar a paralisa. Depois de um momento, ela olha para a mesa e diz baixinho. Por favor, me possua, Sr. Masters. Sabe, senhorita Chase, você é a primeira virgem que eu possuo desde que entrei neste mundo. O que isso diz sobre seus colegas? Ela é inteligente o suficiente para não responder a isso, simplesmente gemendo em resposta, metade de dor e metade de prazer. Por quê? Porque não teve um gosto tão bom dessa vez. Eu rio disso enquanto me agacho ao lado dela e seguro seu queixo. Cordélia, isso é bem óbvio, não é? A primeira vez que nos divertimos, você não gostou do que eu fiz porque era para ser bom. Eu só te obriguei a pensar que era bom, para te poupar da dor da minha mordida. Eu te asseguro, minha essência não tem um gosto tão bom, nem é viciante. Franzi a testa por um momento pensando, embora Caterina pudesse ter discordado de mim, se ela estivesse aqui para fazer isso. Dando de ombros, sorriu mais uma vez e dou um tapinha na bochecha de Cordélia. Querida, obrigada pela diversão. Como um símbolo da minha gratidão, vou encontrar outra pessoa para fazer o almoço. Parece que você precisa descansar e se limpar, eu acho. Tchau. Com isso, deixei a sala de aula e a pobre garota desgrenhada para trás. Capítulo 55. Eu estava inegavelmente atrasado para o meu trabalho naquela manhã quando entrei na biblioteca. Honestamente, depois de terminar de ler todo o conteúdo do lugar, eu só fui até a escola para ter certeza de que não havia nada de interessante acontecendo, e para pegar um lanche quando estava com fome. Ao me deparar com um homem elegante de terno conversando com Gilles, parecia que algo interessante estava acontecendo. Sorrindo, eu me aproximei. Bem, agora, quem é esse Rupert? Antes que Gilles pudesse dizer uma palavra, o sujeito mais jovem se virou para mim e sorriu, estendendo a mão. Wesley Vindon Price. Você deve ser Valley Masters, demônio não identificado, suspeito de ser um íncubo. Fiquei olhando para a mão por um longo momento antes de olhar de Wesley para Gilles. Rupert, o que você anda colocando nesses seus relatórios? Ele faz uma careta, mas dá de ombros. Eu enfatizei que você é razoável e não representa um perigo imediato. Wesley sorri largamente com isso, mas finalmente abaixa a mão. Sim, é isso mesmo. Na verdade, você foi útil várias vezes nos últimos meses, não foi? Fiquei incrédulo por vários longos momentos antes de perceber exatamente o que Gilles estava fazendo. Ele estava se protegendo e protegendo seus protegidos à sua maneira. Eu só conseguia imaginar como o conselho reagiria a um monstro invencível com a habilidade de controlar mentes. Considerando que eu tinha mexido com as mentes de ambas as caçadoras e dormido com uma que Gilles conhecia, se o conselho descobrisse. Imagino que eles considerariam todos conectados como subvertidos, e talvez reagiriam duramente. Agora era óbvio, Gilles estava com medo. Sorrindo maliciosamente, entrei no espaço pessoal de Wesley e o encarei. Wesley, meu garoto, Gilles tem mentido para você. Ele pisca surpreso e se afasta de mim. O quê? Eu aceno sim. Eu assumo que em alguma tentativa equivocada de proteger você e sua organização. Se ele tivesse dito a verdade, você provavelmente teria sentido a necessidade de cutucar e então eu teria que destruir todos vocês.
Expor meus olhos pretos e dourados e meu conjunto duplo de presas faz com que Wesley empalideça visivelmente, mesmo enquanto eu continuo. Veja, Sr. Wyndham Pryce, eu não sou legal, eu não sou razoável. Eu sou mau e se você falar de mim como se eu fosse algum tipo de animal domesticado novamente, eu vou arrancar suas entranhas do seu estômago e enfiá-las na sua garganta. Nós temos um acordo? Ele engole em seco, mas se endireita mesmo tremendo levemente. Ele é incapaz de manter a gagueira totalmente fora de sua voz, enquanto responde, N agora veja aqui, senhor. Eu interrompo com uma mão em volta de sua garganta, tomando cuidado para não matá-lo imediatamente. Estou sendo honestamente muito gentil enquanto o estrangulo, embora eu tenha certeza de que ele não pensa assim enquanto ele agarra meu aperto. Eu não sei o quanto mais claro eu posso ficar sem machucar você, Wesley. Eu realmente preciso ser mais claro? Ele balança a cabeça veementemente e eu sorrio, exibindo meus dentes brancos e perolados, fico feliz em ouvir isso. Então temos um entendimento? Ele assente freneticamente e eu solto sua garganta, sacudindo minha mão para o lado, ainda sorrindo enquanto falo em um tom jovial. Maravilhoso! Eu sabia que você era do tipo razoável. Coloco o máximo de ênfase possível na palavra razoável, para que ele não deixe de perceber o insulto inerente a ela, antes de me virar para Giles e concordar. Acho que vou tirar o resto do dia de folga, tenho certeza de que você não se importa com Rupert. Seus lábios estão contraídos e está claro que ele esperava que eu matasse o novo observador imediatamente, mesmo que ele balance a cabeça lentamente. Eu apenas rio e num piscar de olhos, saio da biblioteca. Brincar com Wesley deve ter o efeito de acelerar meus planos, pois é muito mais provável que ele vá chorar para o conselho do que Giles. Quebra de cena. Buffy entrou na biblioteca e parou quando viu Giles conversando com um babaca de aparência elegante esfregando a garganta. Fazendo uma careta leve, ela andou até lá e cruzou os braços, olhando para Giles e balançando a cabeça para o outro cara. Quem é esse? Giles parecia aflito, sua atitude deixando claro que ela ainda não o havia perdoado pelo cruciamento. O que ela realmente não tinha, ele tinha dado algumas desculpas e tentado dizer a ela que ele tinha mudado de ideia e saído procurando por ela. Mas isso não a impediu de ser atacada por aquele vampiro, ou de ser levada para longe de Vali. Ela não tinha certeza se realmente perdoaria Giles por essa traição. O outro homem se virou ao ouvir a voz dela, e a mão esfregando sua garganta desceu enquanto ele sorria largamente. Ah, você deve ser Buffy. É um prazer conhecê-la, meu nome é Wesley Wyndham Pryce, e estou aqui para assumir como vigilante de Faith. Sentindo-se singularmente nada impressionada, Buffy revira os olhos. Você é má como a última vez? Porque temos esse cara que cuida dos observadores malignos para nós, odiaria que você o encontrasse. Wesley olha para ela confuso, com a testa franzida. Não tenho certeza do que você quer dizer com isso, mas posso lhe garantir que não sou mau. Seu observador já verificou minhas credenciais e está tudo em ordem. Buffy bufa, é tudo bem, e eu estou falando sobre o que aconteceu com aquela moça do post. Tenho certeza que você leu tudo sobre isso no relatório de Giles, o que Vali fez com ela. O novo observador olha para o velho, apenas para encontrar seu olhar em outro lugar. Buffy percebe que seus próprios olhos estão se arregalando, mesmo enquanto ela sorri alegremente por colocar Giles em apuros. Oh, nossa, acho que Giles escondeu alguns detalhes. Hein? Wesley se vira para ela e ajusta sua gravata. Bem, o relatório mencionou a assistência do Sr. Master com aquele patife, mas parece que Giles omitiu muitos detalhes sobre Vali Masters. Ainda assim, eu já o conheci pessoalmente e parece que ainda não estou programado para execução. Buffy zomba e cruza os braços sobre o peito. Tanto faz. Giles, por que você me chamou aqui? Giles estremece mais uma vez, mas responde prontamente, em parte para apresentá-lo ao Sr. Pryce aqui, pois ele tem uma tarefa para você e Faith, e em parte para ver como você está. Deveríamos tentar colocar sua agenda de treinamento de volta nos trilhos agora, você não acha? Buffy se preparou para dizer umas palavras a Giles, mas foi interrompida por Faith, que entrou. E aí, tudo bem? Faith não estava brigada com Giles porque Buffy ainda não tinha se dignado a contar o que aconteceu, mas ela ainda era Faith, o que significava que ela estava tão irreverente quanto sempre. Antes que alguém pudesse responder, seus olhos caíram sobre Wesley. Quem é? Mais uma vez o britânico sorriu e se apresentou. Olá, Faith, serei seu novo observador daqui em diante. Wesley Wyndham Pryce, ao seu dispor. Faith olha para ele e depois para Buffy. Ele sabe o que acontece se ele for mal? Buffy só consegue acenar com um sorriso sombrio. Isso faz Faith sorrir e se virar, casualmente dizendo por cima do ombro. Não preciso de um novo observador, estou fora. E então ela se foi, e Buffy fica terrivelmente tentada a segui-la. Continuando a cruzar os braços sobre o peito defensivamente, ela olha para o novo observador com desprezo velado, certo? Qual é essa tarefa? Vou considerar investigar, se for uma ameaça à vida. O homem está boquiaberto como um peixe agora, mas ele consegue se controlar novamente. Há um amuleto que deve ser recuperado. O Zeu Eliminati, um culto de espadachins vampiros, estão procurando por ele e você deve encontrá-lo antes que eles o façam. Buffy olhou para ele por um longo momento antes de bufar com desprezo, certo? Bem, se eu encontrar algum desses. Seja lá o que você acabou de dizer vampiros enquanto eu estiver patrulhando hoje à noite, vou me certificar de espaná-los. Tchau. E então ela sai, saindo da biblioteca antes que o cara novo possa tentar repreendê-la. Wesley só consegue se virar e encarar Giles, sentindo-se estranhamente traído pelo observador mais velho.
A situação aqui não é nem um pouco o que ele esperava. Quebra de cena. Buffy nunca se sentiu tão viva. Ela e Faith tinham saído para matar na noite anterior, e isso quase resultou na morte dela quando um vampiro particularmente irritante quase a afogou. Ela levou a melhor sobre ele e voltou do abismo como uma valquíria vingativa. E finalmente ela estava começando a ver exatamente o que Faith queria dizer com sair na luta. Era nada menos que emocionante. Então, quando Faith apareceu na janela enquanto a professora estava fora da sala de aula, Buffy não conseguiu se conter. Ela pulou para fora e foi limpar alguns ninhos de vampiros com sua colega caçadora. E quando terminaram e ela estava se sentindo excepcionalmente excitada, bem, ela também não conseguiu evitar sua próxima sugestão, conseguiu? Ela raciocinou que se pudesse, ela teria ido até Angel em um piscar de olhos sobre essa opção, mas fazer isso lhe daria felicidade e o tornaria mal, e então ela teve que ir a outro lugar para suas necessidades. Mas ela sabia que ela não era o suficiente, nem Faith, a julgar pelo que ela havia lhe contado sobre a experiência. Juntos, os dois seriam capazes de manter o controle da interação, fazer tudo sobre o prazer deles e nada mais. Pelo menos foi assim que ela vendeu para si mesma e para Faith. Só agora, quando Faith bateu na porta de um hotel familiar e sentiu os primeiros sinais de desconforto em suas entranhas, Buffy começou a se perguntar se isso era uma má ideia. Então a porta se abriu e ela percebeu que sua determinação aumentava à medida que avançava junto com Faith. Quebra de cena. Eu os ouvi chegando, então não fiquei realmente surpreso ao ver as duas caçadoras me esperando quando abri a porta para suas batidas. Fiquei surpreso quando elas me atacaram e se chocaram contra mim, me arrastando em direção à cama. Eu estava, admito, um pouco curioso sobre quais eram os planos delas, então não resisti, permitindo que me prendessem na cama com suas forças combinadas. Observando com as duas sobrancelhas levantadas enquanto elas amarravam meus pulsos e tornozelos aos postes da cama. Eu só conseguia sorrir enquanto era rudemente despido de minhas roupas, rasgado em pedaços enquanto era puxado de mim e jogado fora. Ambas as caçadoras estavam chafurdando em sua luxúria, e eu não pude deixar de me perguntar onde elas estariam agora se não estivessem aqui, se saciando em mim. Ainda assim, eu não iria reclamar, pois fui presenteado com um show delicioso. Em algum lugar no meio do clímax frenético, eu me libertei e comecei a exercer minha própria vontade, trazendo-as para baixo de mim e dominando a situação tanto quanto elas tinham feito antes, enquanto eu as possuía de novo e de novo ao longo de algumas horas. Elas terminaram as coisas antes que pudessem ir longe demais e eu deixei as duas desmaiadas, parecendo bem ciente da minha monstruosa resistência agora. Eu as teria mantido comigo de qualquer maneira e não parado até ficar satisfeito, mas de certa forma eu já estava, enquanto as observava saindo do meu quarto de hotel, cheias da minha essência. Além disso, parecia que eu tinha outros convidados para entreter, convidados que apareceram e avaliaram a situação cerca de 1 hora depois. Quebra de cena. Deitei na cama, tendo deixado as meninas pensarem que tinham me exaurido quando ficou claro que elas finalmente tinham terminado. Quando a porta do meu quarto de hotel foi arrombada e uma equipe de ataque de velhos cantando entrou, eu saí da cama em um ritmo rápido, mas vagaroso, e olhei para meus possíveis agressores. Quase imediatamente me vi preso no lugar por restrições mágicas, vários dos homens diante de mim segurando seus braços estendidos enquanto cantavam em uma língua arcaica. Uma língua arcaica na qual eu era bem versado, apesar do meu tempo limitado neste mundo. Na verdade, eu poderia ter falado um contrafeitiço facilmente, ou até mesmo me libertado com minha própria força bruta, pois sentia a tensão mágica se eu exercesse um pouco da minha força física sobre ela. Em vez disso, fiquei parado, olhos atentos enquanto esperava para ver o que fariam em seguida. Assim que tiveram certeza de que me tinham trancado, houve uma sensação de relaxamento da equipe, e entrou na sala um homem familiar que eu tinha conhecido 2 dias antes. Sorri largamente para Wesley Vindon Price, e apreciei a maneira como ele e seus companheiros se encolheram com as fileiras de presas que eu exibia ao fazê-lo. Wesley, é tão bom ver você de novo. Tenho que admitir, estou bem impressionado com você. Você se moveu muito mais rápido do que eu esperava depois daquela pequena ameaça na biblioteca. O observador endireitou o colarinho enquanto me encarava de cima, escondendo seu medo por trás de um fino verniz de estar em uma posição de poder nessa troca atual. Sim. Bem, depois de interagir com você e ver o efeito que você teve em nossos caçadores, cheguei à conclusão de que você era uma ameaça e um prejuízo para nossos esforços. O conselho concordou comigo, e agora é hora de você ser removido da situação. Eu rio disso, estou curioso para ver o que você planeja fazer. Como você vai me remover? Estou surpreso quando ele realmente sorri em resposta. Eu não achava que o observador afetado e apropriado tinha isso nele. Alguns dos homens atrás dele começam a entoar um feitiço diferente, e eu posso sentir o vórtice no espaço começando a se abrir atrás de mim. Estou banindo você, demônio. De volta de onde você veio, para nunca mais voltar. Eu faço uma demonstração de raiva. Meu sorriso desaparece e um rosnado aparece em meu rosto enquanto finjo lutar contra a magia que me mantém no lugar. E o vórtice crescente que me arrasta. Você não pode esperar escapar impune deste observador. Eu retornarei a este mundo, e quando isso acontecer, seu sofrimento será lendário. Wesley apenas me encara, mostrando uma fortaleza que eu realmente não esperava dele enquanto ele fica parado, com cara de pedra e em silêncio.
testemunhando minha partida forçada deste mundo com um estoicismo que eu não sabia que ele tinha nele. Um momento depois, o quarto de hotel junto com o observador esquadrão de ataque desaparecem enquanto sou sugado para o vórtice atrás de mim e banido de seu mundo. Quebra de cena. Eu levanto-me no vazio branco com o qual estou me tornando muito familiar e me sacudo. Não fisicamente, é claro, mas definitivamente pensei nisso. A voz familiar surgiu um momento depois. Não estou muito feliz com você agora. Revirando os olhos com um tom irritado, eu bufo. Você sabia onde isso ia dar, você teve que ter me seguido enquanto eu fazia meus planos e colocava as coisas em movimento. Essa partida sempre foi o plano, embora eu admita que Wesley e o conselho reagiram muito mais rápido do que eu esperava no final de tudo. No entanto, eles ainda estavam muito atrasados para parar até mesmo o aspecto final do meu trabalho. Eu sorrio largamente. No momento de grande triunfo, eles nem percebem que falharam completamente. A voz retorna um momento depois, ainda soando um pouco ofendida, mas havia tantas mulheres mais deliciosas para você possuir. Você nem sequer entrou nas calças de Willow. Não ia acontecer. Fiquei entediado muito rápido, Sunidali não era excitante o suficiente para manter meu interesse a longo prazo, e como Willow era agora, eu simplesmente não estava interessado. Mas veio meu supervisor irritante. Só porque eu saí do mundo deles, não significa que eles não sentirão os efeitos da minha presença por um bom tempo. Vamos assistir juntos e ver o que acontece com todos os meus planos na minha ausência. Muito bem. Capítulo 56. Epílogo. Juntos, nós assistimos enquanto, apesar da minha ausência, o mundo continuava a girar. E algo interessante aconteceu quase imediatamente, pois algumas horas depois da visita de Faith e Buffy ao meu quarto de hotel, seguida do meu subsequente banimento, as duas saíram em uma patrulha que terminou na morte de um humano, aquele pobre assistente arisco do prefeito que eu conheci alguns meses atrás. Faith o matou em um momento de sede de sangue e o medo e o horror de Buffy eram quase deliciosos, junto com o horror mudo que Faith tentava desesperadamente esconder. Fiquei mais do que um pouco decepcionado, porém, que o tempo deles comigo foi tão rapidamente superado por este momento, um momento que eu realmente não tinha planejado, mas que não deveria atrapalhar nenhum dos meus esquemas de longo prazo de qualquer maneira. Nos dias seguintes, Faith tentou ignorar as coisas enquanto Buffy se afogava em culpa por ser testemunha e cúmplice de um assassinato. Infelizmente, isso a tirou do estilo de vida que ela estava começando a abraçar com Faith, e a levou para os braços de seus amigos e do observador. No final, ela e Giles se reconciliaram quando Faith tentou culpar Buffy pelo assassinato, e Giles deixou Buffy saber em particular que ele não acreditava em Faith nem um pouco. E realmente isso foi decepcionante. Eu tinha passado por muito trabalho para criar uma divisão significativa entre os dois, levando Buffy para o campo de Faith. Mas infelizmente quando se trabalha com ingredientes voláteis como caçadores, nem sempre se obtém a mistura exata que se está procurando. Em pouco tempo, Wesley descobriu o que tinha acontecido, apesar da determinação de Giles e Buffy de manter isso em segredo do conselho. Faith acabou sendo agarrada por um grupo semelhante ao que veio atrás de mim, mas claramente menos experiente e menos mágico por natureza. Para a perda deles, pois ela rapidamente conseguiu escapar deles e quase conseguiu deixar Sunidali para trás completamente. Buffy a impediu de ir, e depois de uma emboscada de alguns vampiros enviados pelo prefeito, conseguiu fazer Faith tentar novamente. Eu estava quase zombando de desgosto neste ponto, pois parecia que Buffy não só havia se juntado ao status quo do conselho, como agora ela estava colocando Faith sob seu domínio também. Felizmente meus medos eram infundados, pois logo depois Faith foi até o próprio prefeito e arrancou o emprego dele. Eu não poderia estar mais orgulhoso. O próximo detalhe interessante envolveu Willow conseguindo invocar a versão vampira dela mesma do mundo espelho com o qual eu tinha lidado um tempo atrás. Não vou mentir, fiquei um pouco decepcionado por ter perdido a chance de explorar duas Willows drasticamente diferentes de uma vez, especialmente nos momentos em que a vampira Willow continuava vindo para a Willow normal. Isso terminou de forma bem chata, com alguns vampiros espanados, um humano aleatório morto e a vampira Willow enviada de volta para seu próprio mundo para morrer como o resto. Infelizmente tal oportunidade desperdiçada. Com essa distração fora do caminho, as coisas começaram a ficar mais interessantes agora que a gangue sabia que seu verdadeiro inimigo era o prefeito. Eu parecia ter sido quase esquecido pela maioria do grupo neste ponto, embora houvesse noites em que Faith chamava meu nome enquanto se dava prazer, o que me deixou com um sorriso malicioso. As noites mais raras em que Buffy fazia o mesmo me faziam rir abertamente. As coisas rapidamente chegaram a um ponto crítico, pois o prefeito mirou Faith em Angel como uma arma. Quando ela falhou em seduzi-lo, o prefeito recorreu a medidas mais drásticas e fez uma criatura misteriosa remover a alma de Angel, para transformá-lo de volta em Angelus. Pareceu um pouco falso para mim, e achei minhas preocupações justificadas quando uma Buffy capturada revelou que era tudo uma armadilha para forçar Faith a revelar suas verdadeiras lealdades. Ainda assim, meu momento favorito vem depois que a poeira baixa. Buffy e Angel se encontram e conversam, e no final, Angel pergunta se ela ainda é sua garota. A hesitação, o lampejo de indecisão nela antes que ela acene em vez de responder verbalmente mostra que minha influência sobre ela não acabou totalmente. Claro, minha influência sobre ambas as caçadoras nunca irá embora totalmente, como cada uma delas descobre separadamente algumas semanas depois. Ambas estão grávidas de um filho, meus filhos para ser exato.
Quando descobrem, ambas tentam esconder o máximo que podem, indo tão longe a ponto de mudar sua moda conforme as saliências crescem. Nenhuma delas quer que isso seja revelado às figuras paternas em suas vidas, ao que parece, já que ambas fazem de tudo para esconder o conhecimento de Giles e do prefeito. Observo com interesse enquanto as coisas continuam em direção ao objetivo final do prefeito, o dia da formatura. O baile de formatura vem primeiro e Buffy escolhe um vestido que esconde sua barriga crescente e a favorece muito bem. Ela também ganha um prêmiozinho adorável da turma de veteranos que me faz rir. Um momento tão bom, mesmo para um bastardo malvado e sem coração como eu. As coisas finalmente chegam a um ponto crítico, no entanto, quando Faith atira em Angel nas costas com uma flecha coberta de veneno. Meu interesse só aumenta quando descubro que a única cura para o veneno é drenar o sangue de uma caçadora até secar. Ambas as minhas sobrancelhas se erguem quando Buffy resolve caçar Faith e sacrificá-la, para que Angel possa viver. Quebra de cena. Faith pulou da cama quando a porta de seu apartamento foi arrombada, xingando-se interiormente enquanto seus olhos olhavam ao redor em busca de armas e saídas. Ela estava mais brava com seu próprio estado atual de vestimenta do que qualquer coisa, acreditando estar segura aqui. Ela estava vestida apenas com uma regata e calças de moletom, expondo o inchaço crescente de sua barriga, os sinais reveladores do bebê do qual ela logo seria mãe. Buffy entrou no apartamento, parecendo mais brava e francamente mais gostosa do que nunca. Os seios dela estavam um pouco maiores? Faith desviou os olhos dos seios para olhar nos olhos da amiga que virou inimiga e sorriu, sabe? É considerado educado bater. Os olhos de Buffy não encontram os dela, seu olhar está voltado para baixo, e a raiva e a determinação estão rapidamente desaparecendo de seu rosto. Vê, você está grávida. Faith revira os olhos e tira um momento para mentalmente desconsiderar o destino. Claro que seria Buffy a primeira a descobrir, estou grávida. Cruzando os braços sobre o peito um pouco defensivamente, ela zombou, vai me julgar por isso também? Imagino que matar seu namorado seria mais importante do que o engravidar fora do casamento B. Isso faz com que os olhos de Buffy se encontrem com os dela, enquanto ela franze a testa mais uma vez, sua raiva retornando, pelo menos parcialmente, ele não está morto. Ele não vai morrer. Faith pisca diante disso, porque ela poderia jurar que o prefeito disse que o veneno não tinha cura. Bem, droga, isso é uma decepção. Por que não? Os lábios de Buffy se curvam um pouco nos cantos, como se ela quisesse sorrir selvagemente, mas ao mesmo tempo não quisesse fazer nada menos que isso. Existe uma cura. Seu sangue. Poético de certa forma, eu acho. Faith sente seus olhos se arregalarem um pouco com isso, porque parece muito que Buffy está ameaçando sua vida. O que significa que ela está ameaçando seu bebê e isso só deixa Faith furiosa de maneiras que ela não sabia que poderia. Então, vem atrás de mim. Você tem que saber que não vai me pegar viva. Os olhos de Buffy se voltam para o caroço mais uma vez, mas ela engole em seco antes de fazer uma careta e balançar a cabeça, sem problemas. Faith não consegue deixar de rir disso. Buffy está finalmente se rebaixando ao seu nível, e seria tão fantástico se Faith não fosse seu primeiro alvo. Levantando os punhos e se posicionando, ela sorriu na direção de Buffy. Então vamos ver o que você tem, B. E depois de apenas mais um momento de hesitação, a luta começou quando Buffy atacou Faith. Foi um turbilhão de força e velocidade de caçadora. Buffy tinha vantagem de experiência, habilidade e conhecimento. Honestamente, em uma situação puramente subjetiva, até mesmo Faith concordaria que Buffy deveria vencer facilmente uma mulher grávida, mesmo uma caçadora como Faith. Mas isso não mudou o fato de que o coração de Buffy claramente não estava nisso, que Faith foi capaz de lutar facilmente. Buffy evitou qualquer golpe no meio do corpo de Faith, e gastou uma quantidade excessiva de sua defesa protegendo a sua, a ponto de que mesmo em sua sede de sangue Faith ficou desconfiada. Antes que ela pudesse confirmar qualquer coisa, Buffy puxou a faca que Faith havia perdido um tempo atrás, a que o próprio prefeito havia lhe dado. A luta foi retomada e Buffy claramente tinha vantagem agora, embora Faith tenha feito o seu melhor para conter a arma que a caçadora mais velha empunhava com precisão. Até que em um momento de parar o coração Buffy chegou a um suspiro de terminar a luta ao bater a própria lâmina de Faith em seu intestino. Ela parou, porém, a uma polegada de perfurar a carne, como se não pudesse acreditar no que estava prestes a fazer. Antes que Faith pudesse fazer qualquer coisa, Buffy estava cambaleando para trás, a faca tilintando dos dedos dormentes enquanto sua outra mão cobria sua boca e lágrimas brotavam em seus olhos enquanto ela caía de joelhos. Ela não podia fazer isso, ela não podia matá-la. Ou talvez fosse a criança crescendo dentro dela que fez isso. Honestamente, neste ponto Faith não tinha certeza do que fazer. Não era todo dia que alguém quase acabava com sua vida, só para segurar a mão e cair no choro. Se fosse qualquer outra pessoa, qualquer pessoa com quem Faith não tivesse uma conexão como ela tinha com Buffy, ela provavelmente já teria matado a pessoa naquele momento. Em vez disso, ela se viu parada ali sem jeito, imaginando o que diabos aconteceria agora. A voz de Buffy atirou de seus pensamentos. É dele, não é? Faith franziu o senho para isso, porque sim, mas ainda assim ela não precisava fazer isso soar tão condenatório. Ainda assim, sim, é dele. Concordando, Buffy abre o zíper da jaqueta e levanta a bainha da própria blusa, exibindo sua própria barriga modesta e confirmando as suspeitas anteriores de Faith. Ainda assim, suspeitar e ver são duas coisas diferentes e Faith se pega boquiaberta por um momento antes de perguntar estupidamente, a dele também?
Buffy apenas acena com a cabeça novamente antes de deixar sua blusa cair novamente. Eu não posso. Eu não vou matar uma criança. O que significa que eu não posso te matar. Você consegue o que quer. Angel morre. Faith faz uma careta porque, na verdade, ela está feliz por ter vencido aquela troca em particular, tendo ficado furiosa com Angel desde o desastre em que ele a enganou para pensar que sua alma tinha sumido. Mas ela descobre que seu vínculo com Buffy se tornou algo muito maior em apenas alguns momentos, e é meio ruim agora que ela está machucando B tanto para se vingar de Angel. Buffy parece quase apática enquanto se levanta e fecha o zíper da jaqueta novamente. Ela olha para Faith com olhos mortos, mas paixão na voz. Fique longe da formatura, Faith, dê todas as desculpas que tiver. O prefeito vai acender e vai consumir, e você realmente acha que ele vai conseguir se impedir de comer você e seu bebê inteiros? Se ele sentir o poder de Vali, nós vamos pará-lo, ele vai morrer. Então fique longe e apenas, vá. Você tem algo mais importante do que tudo isso agora. Faith pisca para isso antes de franzir a testa. Você também, B. Se eu estou em perigo com o prefeito, você também está. Ela não consegue se conter quando as próximas palavras saem, a ideia saltando à mente e soando tão atraente para seus pensamentos mais íntimos. Por quê? Por que não vamos embora? Deixamos Sunidale para trás juntos. Deixe o prefeito ficar com isso. Buffy balançou a cabeça, mas o sorriso triste em seu rosto mostrou que ela sabia de onde Faith estava vindo. Mesmo que a ideia parecesse insana, não posso. Sunidale é meu lar agora. Meus amigos e família estão aqui. É aqui que eu quero que meu filho cresça. E para que isso aconteça, o prefeito desce. Para garantir o futuro da cidade, o futuro do meu filho e o futuro de todas as crianças que vierem depois. Faith não consegue evitar sorrir de volta, bufando com desprezo e balançando a cabeça. Você sempre tem que ser o grande herói, hein, B? Algo passa pelo rosto de Buffy e ela dá de ombros enquanto se vira para ir embora, olhando para trás apenas mais uma vez. Lembre-se do que eu disse, Faith. É hora de você seguir em frente. E então ela vai embora, deixando Faith com um apartamento destruído, um corpo em rápida recuperação e uma decisão a tomar. Buffy já fez a dela. Quebra de cena. Buffy só consegue assistir em choque enquanto Angel bebe profundamente dela e se cura diante de seus olhos. Ela não se sente mais fraca, ela não se sente drenada, e ela certamente não sente que está morrendo, enquanto seus próprios olhos se arregalam e ele se afasta abruptamente. Oh Deus, Buffy, o que você fez? Você parece bem. Buffy apenas sorri e salta para frente, colocando os braços em volta do pescoço dele, feliz por ele estar bem. Estou bem. Acho que você precisava de muito menos do meu sangue do que eu pensava. Sinto-me um pouco boba sobre toda essa preocupação agora. Angel esfrega suas costas suavemente, mas balança a cabeça. Buffy, eu acabei de beber sangue suficiente para encher 2 humanos. Você deveria estar morta 2 vezes agora. O que está acontecendo? Em resposta, Buffy se afasta abruptamente, olhos arregalados enquanto ela assimila isso. Seu olhar cai por um momento antes que ela pisque e apenas dê de ombros. Não importa. Você está salvo e eu estou bem. Então estamos bem. Temos uma ascensão para parar. E esse foi o fim de tudo, pois Angel foi recolocado com sucesso na tarefa e eles prepararam seus planos para impedir que o prefeito terminasse seu trabalho. Quebra de cena. Claro que eles venceram. Buffy conseguiu matar o prefeito transformado em demônio em uma explosão gigante que destruiu a escola. Faith escolheu ficar longe, deixando Sunidale para Los Angeles na manhã seguinte sem dizer uma palavra ao prefeito. Pode ter sido um pouco presunçoso da parte dela, pois ele provavelmente teria ido procurá-la se tivesse conseguido. Mas no final isso só mostrou quão confiante ela estava de que ele cairia como qualquer outro vilão com quem Buffy lidou em seu mandato como caçadora. O tempo passou, e meus 2 filhos nasceram sem complicações. Para ser honesto, fiquei um pouco decepcionado, pois seria engraçado se qualquer uma das caçadoras morresse no parto, apenas para acordar como híbridos recém-transformados. Infelizmente, a constituição delas não foi comprometida de forma alguma e elas eram caçadoras, afinal. Morrer no parto simplesmente não estava nos planos. Não que isso importasse, pois meus planos avançaram e das sombras surgiu a organização incipiente que eu havia construído antes da minha partida forçada. Quebra de cena. Houve uma batida na porta, então Faith largou a colher que estava usando para alimentar o filho e sorriu para ele, prometendo voltar logo, mesmo que ele ainda não conseguisse entendê-la completamente, já que tinha apenas 1 ano de idade. Ao abrir a porta, ela foi recebida por uma linda ruiva na última moda. Francamente, ela estava tão deslocada em um lixão como esse que era risível. Faith olhou para ela de cima a baixo enquanto falava. Olá, você é Faith Lehane, sim? Mãe de Christian Lehane? Tenho uma oportunidade maravilhosa de discutir o que diz respeito a você e seu filho. Posso entrar? Faith piscou diante disso, imediatamente posta em guarda pela sondagem e junto com a sensação que estava recebendo da mulher. Eu sou, e não, você não pode. Do que se trata? A mulher sorri levemente com isso. Ah, entendo. Bem, então eu pertenço a um grupo chamado Discípulos. Embora sejamos relativamente novos, nossa influência, riqueza e poder estão crescendo a uma taxa impressionante, a ponto de estarmos rapidamente eclipsando alguns de nossos pares, enquanto permanecemos nas sombras de outros. Seu filho é muito especial, e desejamos reivindicar nossa posição agora. O rosto de Faith endurece e seus olhos brilham ao ouvir isso. Reivindique seu direito. Como exatamente? Em troca, o sorriso só aumenta no rosto da mulher. Claro, como a mãe, você tem acesso a essa informação.
Como eu disse, nós somos os discípulos. Como discípulos, precisamos de um mestre, não é? É aí que seu filho entra. Como filho de Vali, ele é o único apto a nos liderar. Claro, também há a filha de Baf. Portanto, haverá 2 para nos liderar, o mestre e a senhora. Faith congelou assim que ouviu o nome de Vali. Isso não era nada bom. E então a mulher que provavelmente era menos mulher e mais monstro mencionou Baf e Faith não conseguiu evitar rir. Mesmo se eu concordasse com isso, Baf nunca concordaria. Você tiraria a filha dela em vez do seu cadáver frio. Irritantemente, ela recebeu um aceno de concordância para isso. De fato, a senhora Summers não estava de acordo quando a abordamos há uma semana. Isso já foi resolvido. Esperava-se que, como você teve interações mais positivas com nosso criador, você reagiria mais positivamente aos planos dele. Faith não consegue deixar de piscar para isso. Espera aí, o quê? Esse era o plano dele? Você não está inventando isso do nada? Ele sempre planejou engravidar B e eu e depois fazer com que seus bajuladores se unissem em torno de nossos filhos como uma espécie de líderes? Um balançar de cabeça e uma risada foram a resposta para isso. Não, senhorita Lehane. Os planos de Vali vão muito além disso. Isso foi apenas uma contingência deixada por ele, se descobríssemos que ele deixou descendentes quando partiu deste mundo. Fazendo careta, Faith considera o fato de que Baf provavelmente está morta, e mal resiste à vontade de bater a porta na cara dessa criatura. Em vez disso, ela expressa sua próxima preocupação. O que quer que você tenha feito com a filha de Baf? O que quer que você queira fazer comigo e com meu filho? O conselho não vai deixar você escapar impune. Isso rende outra risada, e isso só deixa Faith furiosa, até que a mulher fala, e então ela fica cheia de pavor. O conselho foi resolvido. Nossa tarefa original, uma vez que fomos criados, era caçar e eliminar o conselho dos observadores. Ele está quase subsumido, resquícios do que já foi e espalhado aos 4 ventos como poeira. Vali entendeu a ameaça que eles representavam para nós e seus filhos. O que sobrou do conselho agora é nosso, todo o seu poder e conhecimento estão sob nosso controle. Faith não conseguiu evitar estremecer levemente, olhando por cima do ombro por um momento para olhar para Christian em sua cadeira alta. Ele conseguiu virar a tigela de ervilhas e agora estava mastigando uma por uma da mesa à sua frente. Virando-se para a mulher, ela endireitou os ombros. E se eu recusar o que quer que você queira fazer com meu filho? O sorriso que ela recebe em resposta parece tão sinistro, serei forçada a chamar o serviço de proteção à criança para você. Eles virão e se você não os deixar entrar, a polícia será chamada. Eventualmente você será sobrecarregada, e seu filho cairá em nossas mãos amorosas. Você não será mais capaz de negociar conosco de uma posição de força. Faith passou esse cenário pela cabeça e percebeu que não estava gostando nem um pouco. Dando um passo para o lado, ela sacudiu a cabeça Enquanto a mulher sorria em triunfo e passava pela barreira, Faith tirou de trás das costas a estaca que sempre tinha perto da porta e a cravou no coração da mulher, torcendo contra todas as esperanças para que ela não fosse tão invencível quanto Vali havia sido. Ela não conseguiu descobrir isso, pois com uma velocidade estonteante, a estaca foi pega e puxada à força de sua mão. O sorriso desapareceu do rosto da mulher enquanto ela atacava e Faith caiu sufocada por uma traqueia colapsada. O som de um bebê chorando encheu a sala quando ele viu sua mãe em perigo. Mas Faith não pôde fazer nada para tranquilizá-lo enquanto ela era erguida pelos cabelos e sangue era derramado em sua garganta de um frasco. Ela não conseguiu fazer nada além de engasgar, engolindo um pouco inadvertidamente. A última coisa que ouviu antes de sentir a mulher torcer seu pescoço para o lado foi o choro do bebê. Quebra de cena. Acordar foi uma experiência interessante, considerando que Faith tinha certeza de que estava definitivamente morta. Então os eventos de seus últimos momentos voltaram à sua mente e ela percebeu que provavelmente ainda estava morta, embora não estivesse se sentindo muito demoníaca. Com a testa franzida, ela se moveu para se levantar do chão quando uma mão segurando um copo de sangue foi repentinamente colocada bem na sua frente. Com as pupilas dilatadas de desejo, Faith descobriu que não conseguia se controlar enquanto se agarrava ao vidro e drenava o sangue de dentro. Um momento depois, ela estava gritando enquanto suas presas se afirmavam e seus olhos mudavam de cor por um breve momento. Depois disso, ela se sentiu normal, se não melhor. Tudo foi intensificado quando ela se levantou, encarando a mulher que a matou e a transformou em o que quer que fosse isso. Uma explosão de velocidade a levou até a mulher, que ela agarrou pelo pescoço e rapidamente jogou contra uma parede próxima, rosnando na cara do assassino. Onde está meu filho? O engasgo de sua cativa pareceu contraproducente para ela encontrar seu bebê, então ela aliviou um pouco para permitir a fala. Saiu rouco, mas claro. Desculpas, minha senhora, mas eu coloquei o jovem mestre para dormir enquanto você fazia a transição. Ele ficou bastante perturbado com sua morte. Com os olhos brilhando em direção ao quarto do filho, Faith percebeu que estava dizendo a verdade. Mesmo com as paredes no caminho, ela quase conseguia sentir Christian. Sem mencionar que conseguia ouvir sua respiração constante e tranquila, e sentir seu cheiro misturado ao dela e a mulher que ela estava segurando pelo pescoço. Rosnando com raiva, ela soltou a garganta e deu um passo para trás, falando em tom cortante. Explique. Agora. Esfregando a garganta, a estranha assentiu. Sim, minha senhora. Agora que você é eterna, você é reconhecida oficialmente pelos discípulos como uma mãe. Há uma ênfase ali além do que você espera. Até que o jovem mestre e a jovem senhora estejam maiores de idade e prontos para liderar, você e Lady Summers mantêm o poder e a influência com os discípulos.
Seus filhos ficarão com você, e nós faremos o que você mandar, até certo ponto. Há uma careta e então ela continua: peço desculpas pelo subterfúgio, mas eu tive que fazer o que era necessário para ganhar um convite para entrar. As ordens de Vali eram para ser vago e obtuso até que você fosse um de nós. Faith bufou porque sim, ela podia vê-lo sendo um grande babaca. Então Buffy, você já a transformou? Ela recebe um aceno de cabeça e não consegue conter seu sorriso maligno. E quantos de vocês ela matou até agora em troca? O número é muito menor do que ela imagina, e isso é um pouco decepcionante. Apenas 2, minha senhora. Quando Lady Summers percebeu que não iríamos embora, e sendo honesta quando prometemos dar a ela poder sobre nós, ela se dignou a fazer uso de nós. Faith estreita os olhos. Como assim? Um encolher de ombros é sua resposta. Atualmente há 10 discípulos em Sunnydale, certificando-se de que ele permaneça limpo de toda influência demoníaca. Nenhum vampiro escapa de nossa vista, nenhum demônio ganha uma posição em nosso mundo através da boca do inferno. Pretendemos mantê-lo assim, e é isso que Lady Summers deseja de nós. Eu sou sua para comandar, assim como Lady Lehane. Se você deseja tirar minha vida, você pode. Outro tomará meu lugar, no entanto, e você e seu filho serão vigiados e protegidos. Faith ficou pensativa por um momento. E como exatamente alguém da nossa espécie morre? Há uma leve careta, e Faith não consegue deixar de pensar que Buffy provavelmente perguntou a mesma coisa depois de ser transformada. A remoção do nosso coração ou da nossa cabeça acaba com a nossa vida. Os dons de Vali são muitos, mas não o suficiente para nos remover completamente da morte como ele. Faith assente, refletindo sobre tudo o que aprendeu. Olhando para suas mãos, ela as aperta e abre várias vezes. Ela pode sentir a força percorrendo o ar. Ela sabe que é mais poderosa do que a mulher diante dela, possivelmente mais poderosa do que a maioria dos vampiros e demônios agora. É uma sensação interessante, quase inebriante esse poder. Ela pode entender porque Vali pensou que esse era um último presente adequado. Suspirando um pouco com a ironia de ser razoável, enquanto Buffy era a assassina furiosa, ela balança a cabeça. Tudo bem, você vai viver, especialmente porque você parece o tipo que tem um lugar legal, e eu e Christian vamos nos mudar para lá e torná-lo nosso. Você pode ser a empregada. Tudo que ela recebe em resposta é um aceno de aceitação, fazendo-a bufar e falar novamente: bem, então, acho que passaremos muito tempo juntos. Não entendi seu nome. Ela sorri com isso. Eu comecei a detestar meu nome de nascimento há muito tempo. Então quando Vali me elevou, eu pedi a ele para me dar um novo. Ele me deu um que ele disse pertencer a um de seus seguidores mais devotos, cujo cabelo era tão flamejante quanto o meu. Ela parou por um momento antes de falar com óbvio prazer. Você pode me chamar de Ravia, minha senhora. Quebra de cena. Eu sorriu, viu? Isso foi divertido, né? Uma conclusão satisfatória para um universo chato. Não é mais tão chato, né? Conclusão satisfatória? Você tá brincando comigo? Esse foi o maior suspense de todos. Vou ficar observando o que vai acontecer com seus filhos e os discípulos por vários séculos. Exatamente. E agora, mesmo que você tenha isso para entretê-lo, você pode me mandar para o próximo lugar sem problemas. Eu não era mais necessário naquele universo. Suponho que você esteja certo. Você os arruinou completamente e espero que saiba. Esse mundo está condenado, embora como eu não tenha ideia, pois realmente não quero espiar adiante. Mas ele está totalmente condenado de alguma forma. Eu apenas dou de ombros, não é problema meu. Eu me diverti e dei suporte para meus filhos e suas mães quando eu parti. Cumpri meus deveres paternos, eu acho. Vamos para a próxima grande aventura. Tudo bem, você está ficando um pouco arrogante, sabia? Só porque deu tudo certo não significa que você está livre da casinha do cachorro ainda. Agora, se eu fosse estúpido, provavelmente reviraria os olhos aqui e tentaria o destino dizendo: qual é a pior coisa que poderia acontecer? Mas eu já cresci em meus milênios de existência agora, e sei quando parar de cutucar o hobby. Então eu não paro. Sorrindo, eu mentalmente dou um tapinha nas minhas costas, apenas para uma voz seca falar: você sabe que eu posso ler todos os seus pensamentos, certo? Bem, merda. Fim.